Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, também muitos animais. No capítulo 4, nós vimos que nós dividimos em duas partes, né? A primeira parte, até seguindo a estrutura aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Foi muito feliz em separar essas duas partes, né? A primeira parte mostrando o descontentamento de Jonas com aquilo que aconteceu no capítulo 3, ou seja, com a conversão daquela cidade, né? E agora nós vamos ver que a partir da indignação do Jonas e do que acontece a partir do momento em que ele sai da cidade, começa a olhar para a cidade, né? E é muito interessante que um comentarista do Velho Testamento, ele diz que a atitude dele, de Jonas, foi muito semelhante a Abraão, que sai da cidade e vai e contempla aquilo que iria acontecer com Nínive, ou que estava acontecendo com Nínive, desculpa, com Sodoma e Gomorra. E a atitude de Jonas é a mesma. Ele se afasta da cidade e vê o que vai acontecer. E a gente vai falar sobre isso. E a partir daí, né, é que Deus começa a trabalhar de uma maneira final no coração de Jonas. Há dois processos aqui. Jonas passa pelo primeiro processo. Ele se arrepende, reconhece o pecado, mas ele não tinha sido curado completamente. E é engraçado que é Deus que trabalha assim conosco, né? Ele vai tratando a nossa vida, os nossos pecados, por partes, vamos dizer assim, né? Quem sou eu para determinar o que Deus faz ou a maneira como Ele, seus métodos? Mas aqui Ele está trabalhando assim, né? Então, Ele veja paciência. Às vezes a gente não tem paciência, né? Principalmente com os nossos filhos, ou com pessoas próximas, irmãos, né? A gente quer que a coisa aconteça de uma vez, ou marido, sei lá o quê, como pessoas próximas. Nós queremos que a coisa aconteça, seja repentino, né? É como se você estivesse cortando um coco, né? Pá, mete e pum, cai e pronto, resolve o problema. Tá? Mas perceba que Deus não está tratando assim com o seu servo. Está tratando paulatinamente cada coisa que ele precisa mudar e entender na sua vida. Aí nós vamos falar mais a respeito disso. Tá? Então, antes de começar o verso 6, quero repetir o que eu falei na última exposição, ao final, lá no capítulo, no verso 5. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma ramada e repousou debaixo dela a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então, Jonas agora ele não tem mais nada a dizer, né? Então ele demonstra a sua indignação perante Deus e sai da cidade para observar o que seria ou o que aconteceria em Nínive. Provavelmente na expectativa de que Deus, com o passar do tempo, reconsiderasse a sua posição e destruísse a cidade. Enquanto isso, nós vamos ver, né? Ele constrói um abrigo improvisado de galhos e telhas, de galhos e folhas, né? Semelhante aos usados na festa do tabernáculo, para ter uma sombra que o abrigue do calor escaldante do sol. E nós conhecemos, né, o sol naquela região. Até na nossa, no verão, aquele verãozão, né? A gente pena com o calor, né? Naquela região,
aquela região lá do Oriente, isso é mais intenso, muito mais intenso. O calor do sol, né, as condições do ambiente, né, favorecem, né, como se você estivesse numa estufa, né, esquentando de cima e de baixo e de cima. Né? E então ele faz esse abrigo improvisado para que ele pudesse ficar protegido do calor escaldante do sol, né? E isso indica ali o lugar onde ele se encontra assentado, né? Porque o lugar onde ele estava assentado ali, que ele para ver a cidade, o sol brilhava intensamente, sem impedimento algum na sua cabeça. Ele tem que fazer aí essa cabaninha, essa coberta, né? E é dessa forma que o cenário está preparado para Deus dar ali o golpe de misericórdia no tratamento do caráter de Jonas. Então diz o verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu para cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Na exposição, a gente vai fazendo algumas observações pontuais e no final nós vamos fazer uma aplicação final, repetindo algumas coisas e trazendo coisas novas. Então, o verso 6 diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta. E mais uma vez aqui, a mão invisível de Deus está agindo de forma sobrenatural nos elementos da natureza. Se você pegar a Bíblia, você vai ver uma coisa interessante. Você vai ver Deus agindo de formas variadas. Né? Você vai ver Deus se revelando e agindo de forma portentosa, de tal forma que as pessoas que estão em volta não têm como não entender, não reconhecer a mão de Deus, o Deus da criação. Né? Então nós temos vários exemplos disso na Escritura. Você tem exemplos de que Deus nem aparece, às vezes, na história. O nome dele nem é citado, como no caso de Esther, de Ruth. Né? Mas Deus está agindo da mesma forma. Aqui Deus está agindo de forma sobrenatural, com sua mão invisível, usando as leis que ele estabeleceu. Porque quando acontecem as coisas lá no Egito, o Senhor está quebrando leis naturais para nós, né? Leis ordinárias. Aqui não, ele está agindo por essas leis, mas de forma sobrenatural. Engraçado, né? Porque às vezes a gente pensa que a forma sobrenatural de Deus agir é somente fora das leis naturais. Né? Ou seja, uma pessoa está doente, nós oramos por essa pessoa e ela é curada sem intervenção do médico, né? E às vezes não consideramos que ele cura quando o médico age, pura e simplesmente, Deus está agindo ali nos remédios, ou quando o médico está agindo, ou estamos usando um remédio que necessariamente não faria efeito, e Deus está usando aquele remédio para fazer efeito. E nós nem percebemos isso. É o que nós estamos vendo aqui. A mão invisível de Deus e agindo de forma sobrenatural nos elementos ordinários, os elementos da natureza. O que é isso? O que a Bíblia nos mostra quando nós olhamos isso? Que Deus soberanamente conduz a sua criação para os seus propósitos santos na vida da sua igreja, na vida dos eleitos nesse mundo. Olha que interessante aqui, o vocábulo traduzido por fez. Então, fez o Senhor. É o mesmo no original hebraico, do capítulo 1, verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe. Dando a ideia de algo que fugia ao natural. Foi aqui, Deus fez nascer. Foi um nascimento diretamente proporcionado por Deus que fugia de um acontecimento comum, não regular. E apesar de ter um caráter ordinário, ou seja, aquela planta nascer como todas as outras plantas nascem, era algo extraordinariamente conduzido por Deus. Tal como o grande peixe,
A planta recebe a incumbência divina de abrigar Jonas, propiciando da mesma forma lá com o peixe um alívio do calor extremamente severo. Matthew Henry ele faz um comentário interessante a respeito disso. Ele diz assim: Deus havia antes preparado um grande peixe para proteger Jonas dos danos da água, e aqui uma grande planta para protegê-lo dos danos do ar, pois é Ele quem protege o seu povo contra todos os tipos de males. Ele tem o comando das plantas, como também dos animais, e pode logo prepará-los para fazê-los servir aos seus propósitos. O Senhor também pode fazer com que eles tenham um crescimento acelerado e repentino, mesmo que no curso da natureza, este crescimento seja lento e gradual. Perceba a mão de Deus aí, nisso. Deus conduzindo as coisas para o seu propósito. E qual era o propósito aqui? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. É lógico que o propósito de Deus era maior, e nós vemos isso. Ele está tratando o coração de Jonas. Mas pontualmente, perceba que é para livrá-lo do seu desconforto. E essa passagem, literalmente, ela diria assim, seria traduzido literalmente, seria assim: a fim de livrar do seu mal, esse desconforto aqui, que é usado pela nossa tradução da revista e atualizada, ao meu ver, é um eufemismo. Ou seja, o que é um eufemismo? É uma figura de linguagem que você usa uma palavra para suavizar outra. Né? Então, para suavizar essa ideia de mal, ele trouxe essa expressão desconforto, que no contexto aqui se encaixa bem, mas não dá a dimensão tanto do que Jonas estava passando, quanto dos propósitos de Deus ali, com tudo que estava acontecendo. Veja que essa mesma palavra, olha que interessante, veja que essa mesma palavra é usada no capítulo 1, verso 2, quando ele diz, quando ele fala ele a traduz por malícia. Então, malícia foi traduzida lá, aqui desconforto. E é a mesma do verso 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que mal é esse que ele está citando aqui? A tempestade que não parava e que era uma tempestade fora do comum, que os marinheiros, que estão acostumados com esse tipo de tempestade, com tempestade em alto mar, se espantaram e temeram, porque viram que aquilo ali era fora do normal. Olha que interessante, ele aqui no texto, e esse é o propósito do texto, né? Não sei se esse foi o propósito ao traduzir esse verso. Mas veja qual é o propósito do autor aqui. Ele está colocando em pé de igualdade o mal que os homens causam a Deus por seus pecados, bem como ele está colocando em pé de igualdade a aflição tamanha daqueles homens, daqueles marinheiros, em meio à tempestade. Ele está colocando em pé de igualdade essas coisas com o que Jonas está passando ali. Com aquele incômodo. Provavelmente, se ele permanecesse muito tempo ao sol, ele iria causar uma insolação. Não sei se vocês já ficaram no sol há muito tempo, né? Eu me lembro uma vez, não foi nem no quartel, eu estava soltando pipa, eu era bem menino. E o sol, e eu não estava nem aí, soltando pipa. E aí, terminou o dia, fui para casa, eu tive febre à noite. Meus olhos estavam vermelhos, quando eu cheguei em casa, minha mãe, eu falei: o que aconteceu com você? Por que seus olhos estão vermelhos? Mãe, estava soltando pipa. E soltando pipa de frente para o sol. E aí eu tive febre à noite por causa da intensidade do sol. Provavelmente, aquilo que estava passando era um desconforto, era uma coisa que provavelmente o incomodava muito.
mas que jamais poderia estar em pé de igualdade com o pecado, com a malícia dos homens diante de Deus e com aquela tempestade. Tá? Na visão de Jonas, tudo era a mesma coisa. E veja aqui que essa percepção dessas realidades mostra Jonas um homem extremamente egoísta e que não tem empatia ou sentimento de simpatia com o próprio Deus, que sofre a malícia dos homens, porque Deus sofre com o pecado dos homens, e com o sofrimento daqueles marinheiros naquela tempestade. Perceba que ele coloca o seu sofrimento ali. Eu não estou querendo minimizar, aquele calor na cabeça dele, que provavelmente é muito intenso. Vocês já viram esses filmes, e até essas pessoas, elas usam turbante e tal, aquela coisa toda, com roupas, com cores assim meio vibrantes. Por quê? Por causa do sol daquela região. Para não esquentar a cabeça. Aqueles turbantes ali são preparados para isso. Perceba aqui o sentimento que Jonas tem, que demonstra esse egoísmo, essa falta de empatia com o sofrimento alheio, com o que realmente deveria gerar em nós uma indignação, um medo, um terror, uma verdadeira dor. Eu estava olhando isso, eu estava percebendo que nós somos assim. Nós muitas vezes agimos como Jonas. Pensamos que os nossos problemas, os nossos males são maiores do que os outros, e o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento das outras pessoas. E assim nós nos tornamos totalmente insensíveis com as aflições dos nossos irmãos, achando que o mundo gira em torno de nós mesmos e que nós somos aqueles que mais sofremos ou os mais afetados. Os nossos problemas ou aflições suplantam o de todos os demais. E aí isso torna a nossa indignação e a nossa revolta legítimos. E principalmente com aqueles que estão à nossa volta. Legítimos, apesar dessas pessoas não terem nada a ver com os nossos problemas. Sabe qual é o nome disso? Pecado. Sabe qual é o nome especificamente disso? Orgulho, amor próprio ou egoísmo. Ou seja, para livrar Jonas da sua impiedade, a ira injustificada de Jonas, Deus lhe proporcionou uma sombra. A lição que Deus quer quer proporcionar a Jonas, começa com essa sombra. E olha o que o texto vai dizer: Jonas se alegrou extremamente por causa da planta. Essa não deveria ser a alegria dele. Nós falamos isso nas outras exposições. Com relação aos pecadores que se arrependeram. Essa não deveria ser a alegria deles, porque provavelmente foi a alegria dos moradores de Nínive. Se alegraram em Deus porque foram poupados. Essa deveria também ser a alegria de Jonas. Mas esse foi o motivo do seu descontentamento. Porque o seu mal era maior do que o mal que os ninivitas haviam feito para Deus. A Escritura diz, nós já falamos sobre isso, não vou voltar a isso, que Deus se alegra nos céus quando um pecador, seja ele quem for, se arrepende. Matthew ele faz um comentário interessante. Ele diz assim: observe que as pessoas que possuem paixões fortes apresentam uma característica especial.
Assim como tendem a ser derrubadas por uma ninharia que as aborreça, também tendem a ser levadas por uma ninharia que as agrade. E a reação de Jonas, nesse primeiro momento, com a planta, resume-se nessa frase. Se alegrou extremamente por causa da planta. O seu estado de espírito transforma-se totalmente pela inesperada provisão divina. Veja, ele se alegrou porque o Senhor providenciou, o Senhor supriu, o Senhor cuidou, o Senhor sanou o seu desconforto, o seu mal. E Mefrei, mais uma vez, ele aproveita essa passagem, nos traz uma lição, ele diz que uma coisa pequena e insignificante em si, mas que vem em uma hora oportuna, pode ser para nós uma bênção muito valiosa. E sabe o que nós precisamos aprender com isso? Precisamos reconhecer que essas coisas vêm das mãos de Deus. Veja o que eu falei lá do Salmo 105. José foi levado ao Egito. José foi preso. Aí ele é solto. Ele é levado ao palácio de Faraó. Aí Faraó lá o concede a ele um cargo, uma posição. Veja, as coisas estão acontecendo naturalmente. Mas quem é que está por trás disso tudo? Quem é que está com a mão dirigindo ali? Eu me lembro de um brinquedo, há muito tempo atrás. Era um carrinho, você tinha um negocinho, uma vara, não era uma vara, era um plástico no carrinho, e que você andava e ficava empurrando o carrinho. Tinha até um brinquedinho, né, que a gente anda, que fica batendo assim com a asinha, né? Você, vendido na feira, ele fica batendo com a asinha, você vai andando, ele vai batendo com a asinha assim, né? Como se estivesse voando uma borboleta. É mais ou menos assim. Deus estava conduzindo todas as coisas. É o que Deus está fazendo aqui com Jonas. É o que Deus faz conosco. Você pode não perceber. Você pode não reconhecer. Nós temos essa obrigação de reconhecer e perceber essas coisas. Mesmo que não sejam perceptíveis aos nossos olhos, mas estão perceptíveis à palavra. Quando Deus diz assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Está contigo, né? Falando, a tua vara e o teu cajado me consolam. No vale da sombra da morte, você sente a presença de Deus? Em geral, 90% dos casos, vamos dizer assim, não, eu não sente. Mas a gente sabe que Ele está presente. Por quê? Pela fé, que a palavra de Deus diz. Então Ele está presente ali, como um pastor cuidando das suas ovelhas. Por isso nós precisamos reconhecer que essas coisas, todas essas coisas vêm da mão de Deus, e sermos gratos e darmos louvor a Ele. Eu vou falar isso mais adiante no nosso desfecho. Por outro lado, com relação, vamos aplicar isso aos bens materiais, que nós estamos vendo aqui, nós percebemos é que nós não devemos nos alegrar com os bens materiais, que nós devemos, melhor dizendo, nos alegrar com os bens materiais e ser agradecidos por eles, mas não devemos ficar extremamente alegres por causa deles. E por quê? Porque somente Deus é a nossa alegria, porque essas coisas podem ser-nos tiradas, como foi no caso de Jonas. Quando nosso coração se alegra, todo mundo se alegra, né? Está precisando de dinheiro, recebe uma gratificação, Você está no hospital, doente, e aí você sai do hospital, você se restabelece. Principalmente com a saúde, a coisa mexe mais com a gente, né? Nós somos mais gratos a Deus, vamos dizer assim, por essas coisas,
Mas nós devemos ficar extremamente alegres por causa das coisas que Ele nos deu, mas não colocarem nessas coisas a nossa alma, a nossa alegria, porque elas se vão. Essa extrema alegria, essa extrema satisfação só podemos ter em Deus, que nos proporciona todas essas coisas. Mas quando nosso coração está se alegrando demais com essas coisas, nós às vezes não percebemos, mas estamos dizendo claramente, que o nosso coração não está no Senhor. Eu não estou dizendo que você não tenha que se alegrar com as bênçãos de Deus, mas nós devemos olhar um jargãozinho meio pentecostal, para o Deus da bênção, e não para as bênçãos unicamente de Deus. O Salmo 43, verso 4, o salmista diz assim: então irei. Ele estava abatido, né? Porque estás abatido a minha alma. Ele estava profundamente sofrendo alguma coisa dentro da sua alma ou externamente. Eu não lembro qual é o contexto ali do Salmo 43, Davi, mas a gente sabe que a vida de Davi foi a vida de um homem de aflição. Ele é um homem de dores, vamos dizer assim, tipificando o próprio Cristo. E aí ele diz, o quanto está abatida a alma dele, provavelmente ele não está sentindo a presença de Deus, ele está sofrendo. E aí, no decorrer desse salmo, ele diz: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Nós estudamos o livro de Filipenses, aqui é a carta do apóstolo Paulo, é chamada de carta de alegria, é quando ele estava preso. Ele estava preso e tinha ali uma sentença possível de morte diante dele. Ele está extremamente alegre, ele demonstra isso. Por quê? Porque a alegria de Paulo não está no seu bem-estar, não está na sua liberdade. Por mais que ele se alegrasse, como a igreja se alegrou muitas vezes, em saber que Paulo estava bem, tinha sido livre da prisão, a maior alegria dele era o Senhor. Mas veja aí o verso 7. Mas no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou. Jonas parece que não teve muito tempo para desfrutar do alívio trazido pela planta. No alvorecer do outro dia, Deus providencia um verme que faz com que a planta seque por completo. E veja aqui, mas Deus enviou o verme. É a mesma palavra no original que citamos anteriormente, traduzida por fez, por deparou, ou seja, mostrando, Deus conduzindo. Deus providenciou um conforto a Jonas e logo depois o privou disso para que ele pudesse aprender uma lição. E não preciso nem fazer uma aplicação muito profunda, né? Porque nós muitas vezes somos privados de conforto, facilidades e bens com o propósito de Deus trabalhar nosso coração. Nos exercitar na completa dependência dEle. Sempre com um propósito santo para nós, mesmo que seja dolorido. Por quê? Porque Deus está interessado na nossa alma eterna. E Ele vai fazer tudo para nos aperfeiçoar nele. O apóstolo Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu me lembrei de uma coisa aqui, né? Quando eu disse que nós somos privados, muitas vezes, conforto, facilidade e bem, com o propósito de Deus trabalhar o nosso coração, executar uma completa dependência, eu me lembrei do tempo de quartel. Tempo de quartel. Aluno da escola de sargento, e não só na escola de sargento, como a vida toda. Mas principalmente ali na escola de sargento, as escolas, né? Primeiro dia, nós éramos civis, chegamos antes dos militares. Campo de futebol, assim, mato.
Você vai capinar o campo lá. Parece sem propósito, né? Um colega meu que abandonou um curso ali, na hora. E o propósito é esse mesmo. O propósito era esse. Porque só fica ali quem tem propósito. Só fica ali quem quer. Só fica ali quem foi chamado, vocacionado para aquilo ali. Então eles começam a colocar um monte de dificuldade, um monte de problema. Por quê? Porque a sua vida militar, se for entrar num combate, você tem que estar preparado para o combate, mesmo aqueles que não estão diretamente na instrução, tem que ser uma vida desconfortável. Porque você é um militar. Por quê? Porque você tem que estar preparado para o combate. Tocou a sirene, pega a sua arma, pega o seu equipamento. Quantas vezes, nós aí, o pessoal que foi militar, fizemos essa instrução, estamos lá na boa, intervalo, depois do almoço, toca a sirene. Pronto emprego agora, todo mundo lá, capacete, equipamento. Por que isso? Que coisa estúpida! Que sem necessidade. Não é sem necessidade, não é isso. Tem propósito. Tem propósito. Até lá, o que as pessoas ficam falando, né? Pintar, meio fio, arrumar o quartel, coisa sem propósito. Não, tem propósito. As pessoas saem dali entendendo o cuidado que elas têm e devem ter com aquilo que é físico, com aquilo que é material. Eu chego em sala de aula, a sala está suja, as cadeiras removidas. Eu não tenho a responsabilidade de chegar em sala de aula e arrumar a sala. São os alunos. Eles têm que fazer isso. Eu vi um vídeo esses dias, os japoneses acabam a aula, aí as crianças lá pegam as coisas, vão varrer a sala e vão arrumar a sala. Na nossa escola tem um pessoal da prefeitura, dos garis que fazem isso. E aí eles chegam em sala de aula, tudo sujo, tudo imundo, eu peço para ele pegar, pega isso aí. Aí o cara diz assim, não fui eu que joguei. Eu não deixo por menos, né? Levanta e pega. E joga no lixo. E dou uma lição. Às vezes chego em sala, a aula toda desarrumada, eles acabaram de sair. Eu vou e arrumo. Mas quando eles voltam, eu dou uma bronca neles. E é assim, por quê? Porque a gente precisa aprender. Quando as coisas nos são tiradas, quando as dificuldades estão presentes, Deus está querendo ensinar alguma coisa para nós. Deus nos está preparando para o combate, para a guerra. E que guerra é essa? A mais sanguinária e mais terrível de todas as guerras que você pode ter visto na história. Pior aquelas em que as pessoas eram empaladas. Quer se colocar uma estaca que entra entre as pernas e sai pela cabeça ou pelo é pior do que uma guerra espiritual. É pior do que aquele conflito que nós vemos no Rio de Janeiro, que é um conflito de guerra, a polícia subindo no morro e as pessoas atirando para baixo e eles atirando para cima. É pior do que isso. Mas não tem arma, não tem faca, mas tem morte. Uma morte eterna. E Deus usa isso para tratar o quê? Tratar a nossa impiedade. É isso que Ele faz com Jonas. Nos exercitar na santidade. É isso que Ele faz com Jonas. Jonas está sendo tratado em sua impiedade de forma paciente por Deus. Certo comentarista, vendo esses dois versos 6 e 7, então fez o Senhor Deus nascer uma planta, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou o verbo que feriu a planta e se secou. Ele comparando esses dois versos, nós podemos perceber que esses versos têm inícios idênticos, introduzindo dois distintos aspectos da natureza divina. Em primeiro lugar, a sua capacidade de livrar, no verso 6, e no verso 7, seu poder de destruir.
E isso fica mais característico ainda dessas ações e propósitos de Deus, quando ele usa a palavra, então fez o Senhor Deus, Yahvé Elohim, mas Deus é Elohim, que ao se referir, Elohim, ao se referir a Deus, representa o sujeito de toda atividade divina revelada ao homem, como objeto de todo temor e reverência genuíno da parte de Deus. E Javé é um nome que está associado à misericórdia, ao livramento divino. Veja que essas duas coisas servem para tratar Jonas na sua impiedade. E é muito interessante esse verso 7, porque uma obra aqui que está sublinhando e deixando muito evidente compaixão e misericórdias divinas, a destruição da planta nesse contexto narrativo parece estranhamente deslocada, porque o tema é salvação e vida e agora você tem destruição e morte. Até mesmo pelo sentido da palavra. Quando ele diz assim, mas no dia seguinte eu subi da alva e vi o verme, o qual feriu a planta. Feriu. Tá? Essa expressão aí significa ferir mortalmente. É uma palavra pesada, com uma carga semântica forte diante desse contexto narrativo de salvação e vida. E aqui nós estamos vendo se revelando de forma impressionante a soberania de Deus, não se restringindo somente a atos de compaixão. Ele é aquele que dá vida, mas também tem o direito de tirá-la. Veja que tanto a planta trazendo certo alívio para Jonas, quanto o verme que a destruiu foram soberanamente suscitados por Deus, e ele deveria aprender com uma coisa e com outra. E juntar todas essas duas coisas e ver aí a graça, a misericórdia, o amor de um Deus que nos ensina, não como nós ensinamos. Veja o verso 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento oriental, a mesma palavra, tá? Mandou um vento oriental, ideia de uma ação soberana de Deus, né? Calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor nem a morrer do que viver. Esse verso, esse vocábulo, né? Mandou, é o mesmo de deparou, fez, é o mesmo, O texto deixa muito claro que Deus está por trás de tudo. Isso deveria mexer com o leitor do texto. Isso deveria mexer conosco, pois tudo que acontece nesse mundo tem a mão providente de Deus, e principalmente com respeito a nós. Nós precisamos ser lembrados que tantas coisas boas em nossas vidas, quanto aquelas que aos nossos olhos podem não ser tão boas assim, estão debaixo do desígnio de Deus e elas têm um propósito santo em nossas vidas. E por isso nós devemos sempre dar graças a Deus por tudo. O apóstolo Paulo, em suas cartas, fala isso, tem tudo dai graças. Lá em Romanos capítulo 8, verso 26, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme da imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Irmão, o propósito é esse. Todas as coisas. Eu estava preparando essa pregação, e eu me lembrei de um hino, o hino de número 61, acho que a gente tem aí. E aí ele, graças dou pelo trabalho, aí ele diz assim, acho que era a segunda ou terceira estrofe. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Aí ele diz,
Graças a... E a esperança que falhou. O cântico diz que nós devemos agradecer por tudo, pelas coisas boas, pelas coisas ruins e pela esperança que falha. E por quê que nós devemos agradecer a Deus pela esperança, pelas nossas frustrações? Porque muitas dessas frustrações frustram também a nossa carne e a nossa falta de dependência completa e de apego a Deus. Perceba que para aumentar o desconforto de Jonas, o sol bate em cima da sua cabeça, o vento vai, esse vento devia ser um vento quente, né? Perceba aí o desconforto causado por essa ação do sol, que é traduzida pela mesma expressão que se refere ao verme, de ferir totalmente, mortalmente. Ou seja, foi um grande desconforto, uma insolação provavelmente que Jonas estava sofrendo ali, naquele momento. E Jonas começa a desfalecer por causa de uma provável, vamos dizer assim, insolação. E tudo isso é demais para ele. E como Elias, ele pede a morte. E veja que as palavras finais desse verso são semelhantes ao do verso 3. Aqui no verso 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira? Verso 3 e 4. Prefiro morrer do que viver. Embora o estado de espírito de Jonas nesses dois versos sejam parecidos, fatores bem diferentes são responsáveis por isso. Aqui é o desconforto pelo sol, lá era o desconforto ou descontentamento, porque Deus havia poupado Nínive. E aí Matthew Henry, ele traz um comentário interessante. Ele diz assim: note que é justo que aqueles que adoram reclamar nunca sejam deixados sem algo do que reclamar, para que a sua loucura possa ser manifestada e corrigida, e, se possível, curada. E vejam aqui, continua ele, umas paixões que chegam a um extremo por um caminho, normalmente chegam a um extremo por outro caminho. Ou seja, um homem assim sempre vai mostrar a sua insensatez. Porque um sentimento desordenado coloca o fundamento para uma aflição desordenada. E perceba que mais uma vez a ironia ou contradição na vida de Jonas. No verso 3 ele questiona o direito divino de livrar. Aqui ele desafia o direito divino de destruir. Sabe o que acontece? Está acontecendo aqui? Jonas parece que acha que o centro do universo e da razão é ele. Queridos, eu gostaria de continuar. Eu não sei se a igreja estaria disposta, mas se nós continuarmos, a gente suprime a escola dominical. Tá? Diz assim o verso 9: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Veja que esses versos, como nós falamos, são muito semelhantes ao verso 3 e 4. As falas são idênticas. E novamente a narrativa salienta o tema ira.
E embora Jonas tenha permanecido calado na primeira vez, dessa vez ele responde de forma direta. Ele diz assim: é razoável sim a minha ira até a morte. Veja que Jonas estava convicto de que aquele era o motivo para ele não querer mais viver. A espera de Jonas ali sentado debaixo do sol, observando a cidade, representava a esperança de que Deus poderia destruir a cidade. E veja aqui o que é interessante nesse trajeto de Jonas. Ele foge da presença de Deus, ou seja, de pregar a Nínive, porque poderia haver uma possibilidade de Deus perdoar a Nínive. Ele é disciplinado por Deus por não submeter ao mandato divino de ir pregar. Agora, depois da disciplina, Jonas reconhece que foi rebelde e que deveria pregar a Nínive. Ele vai e prega obedientemente ao mandato divino, mas ainda em seu coração, o seu coração não apresenta compaixão por aquelas pessoas, por seus inimigos diante da iminente destruição. Ele entendeu inicialmente que ele não deveria contrariar o mandato de Deus em pregar, mas o coração dele, o propósito dele em pregar ainda continuava obscuro. Deus então, com essa situação de Jonas agora, apenas demonstra como é absurdo e incompreensível o seu comportamento. Em um instante Deus traz conforto, no momento seguinte traz destruição. E Jonas não consegue ver a lógica em tudo isso, não consegue entender os caminhos do Senhor. E na intenção, na cabeça dele, se Deus está agindo assim de forma tão perversa, então Jonas não vê motivo algum para continuar vivendo e ele prefere a morte. Veja aqui, o fato de uma planta secar jamais poderia ser motivo para alguém se irar. Como muitas vezes acontece conosco. Nos iramos sem motivo. E aí, Jonas está mostrando, nós estamos mostrando com esse nosso comportamento, que ele é completamente incoerente. Mais uma vez eu vou usar as palavras de Matthew Henry. Ele diz assim: quando providências aflitivas nos privam das nossas relações, bens e prazeres, devemos suportar pacientemente. Não devemos ficar aborrecidos com Deus. Não devemos ficar com raiva da nossa planta. E aí nós temos aqui no verso 10 a resposta do Senhor. Tornou o Senhor. E agora o desfecho final dessa história. Tens compaixão da planta que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu e nunca pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Veja o egoísmo, né? É como aquela criança, né? O meu brinquedinho é meu, é melhor do que o seu. Não é assim? É o que nós estamos vendo aqui. O meu brinquedinho é melhor do que o seu. Então o seu, o meu tem que ser preservado. Os meus interesses são melhores do que os seus, então os meus têm que ser preservados. Os meus sentimentos são melhores do que os seus, então eles vão ser respeitados. Veja aqui o egoísmo da nossa parte. A palavra final é do Senhor, contrastando a atitude de Jonas diante da planta com sua atitude para com os ninivitas. E Deus aponta aqui o verdadeiro absurdo. Jonas é tomado de compaixão por uma planta, mas continua insensível com toda uma população de Nínive. Pessoas que têm alma. Que falta de humanidade. Esses dias eu estava num ambiente de escola, sentei, e aí tinham duas pessoas conversando, professores. Uma estava falando dos problemas e das dificuldades de se terem filhos, mas o prazer de se ter, e outra estava dizendo que era mais fácil ter cachorro.
Que era mais preferível ter cachorro. Meu Deus do céu, onde nós estamos? Onde nós estamos? O ser humano prefere ter um cachorro na sua companhia do que gerar almas. Como é bom o convívio com pessoas. Quando a família se reúne, os filhos em torno da mesa, os amigos. Porque pode ser que você não tenha filho, sei lá o quê, mas você tem marido, você tem amigos. Quer dizer que os bichos são mais importantes do que pessoas? Dizer que investir na vida de um animal é mais importante, ou mais salutar, ou é melhor, ou é bom, do que investir na vida de seres humanos? De certa forma, o Jonas está mostrando isso aqui, no comportamento dele. A planta é mais importante que milhares de vidas. Ele demonstra uma preocupação com um pequeno elemento da criação, porém não consegue se importar com um enorme número de pessoas que, tal como o próprio Jonas, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a maior falta de humanidade que existe no coração do homem. Você sabia que a santificação torna o homem humano e que a falta dela torna o homem desumano, bestial? Você sabia que a humanidade perfeita se manifesta em uma pessoa, Cristo? E por que se manifesta nele? Porque ele assume uma forma humana, perfeita em santidade, como Adão foi feito. Porque a verdadeira humanidade se manifesta quando somos imagem e semelhança de Deus, nos nossos atos, nas nossas ações. Quando um homem diz assim para o outro: poxa, esse homem é um anjo, é quase divino, porque é uma pessoa boa, porque é alguém que faz, É dessa forma que o homem mais se assemelha a Deus, a sua própria humanidade. Mas que humanidade é essa? Manifestada em Cristo Jesus. O que todos nós um dia seremos. E que hoje já temos dentro de nós. Veja o que Mefuen comenta sobre isso. A planta pela qual Jonas estava preocupado não era dele. Ele não trabalhou nem nela, nem a fez crescer. Mas as pessoas em Nínive, por quem Deus teve compaixão, eram todas obras das suas próprias mãos, cuja existência ele é o autor, de cujas vidas ele é o preservador, a quem ele plantou e fez crescer, ele as fez, e elas eram dele. Portanto, ele tinha muito mais motivos para ter compaixão delas, pois ela não pode rejeitar o trabalho das suas próprias, ele não pode rejeitar o trabalho das suas próprias mãos. Mas isso aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu estou falando sobre isso, e de uma certa forma é esse assunto. Mas quando numa sociedade matar um bicho, ou seja, você pegar um ovo de tartaruga para comer, isso é um crime inafiançável, e matar uma pessoa, e meia hora depois, 40 minutos, você está fora da cadeia, você ser um homicida, não estou falando por um acidente, uma defesa legítima, a Bíblia prescreve isso, eu estou falando de um homicida, um assassino. Que mundo nós estamos? Onde estão os cristãos aí? Que você pode tirar uma criança do ventre. O que eles estão querendo até o 8º, sei lá, 9º mês, sei lá, de gestação. E se você tirar um ovo de um ninho, de um passarinho aí,
em extinção, você está preso de forma não tem fiança para isso. Que absurdo é esse? E nós, muitas vezes, não nos indignamos com isso. É o que nós estamos vendo aqui em Jonas. E aí, você olhando essa situação, não dá para aceitar e nem entender o descontentamento de Jonas por pecadores que se arrependem dos seus pecados. Não dá para entender. E veja que a incoerência nisso tudo não está em Deus, mas em Jonas. Está em nós. E além do mais, querido, ao contrário do que Jonas imagina, Deus enfatiza a cegueira espiritual em que aquelas pessoas se encontravam. Não hei de ter compaixão na grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Faltavam a essas pessoas percepção moral. Eles eram cegos que careciam do conhecimento de Deus. Faltava-lhes o conhecimento da verdade. E será que você não pode ter pena, piedade, misericórdia de uma pessoa assim? Que agora recebe a luz do Evangelho, consegue perceber o mal que fez, o mal que havia andado. E o arrependimento deles é um arrependimento verdadeiro, dramático. Quantas pessoas nós já vimos que eram bandidos, assassinos e odiados pela sociedade e se tornaram amados por Deus? O próprio apóstolo Paulo, na nossa igreja, a nossa igreja mãe, há muito tempo atrás, porque ele já faleceu, havia um presbítero que foi, como é que chama? Foi encarcerado. Ele, antes de ser presbítero, ele era um bandido. Não sei o que ele fazia, se ele matava, se ele fazia, não sei. Eu sei que ele passou não sei quantos anos na prisão por cometer crimes. Era um criminoso. E naquela prisão ali, um dia ele ouviu o Evangelho. E houve uma completa transformação. É lógico quando você olha para um homem sanguinário, um homem assassino, né? Você vê aquele homem pelas suas atitudes. E você sente ali, né, pela sua própria humanidade, aversão àquela pessoa, ódio àquela pessoa, vamos dizer assim, porque é má, porque é perversa. Mas muitas pessoas são assim porque elas desconhecem a verdade. E quando passam a conhecer, ou seja, quando são alcançadas por Deus, porque nós não somos diferentes, né? Você pode não ser um assassino, um bandido, ou qualquer outra coisa, antes da sua conversão, mas o seu estado de putrefação espiritual é o mesmo. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Sendo um homem religioso, né, com a sua religião lá, a falsa religião, seja ela qual for, um homem correto, vai para o inferno do mesmo jeito, está na mesma condição de inferno, de condenação, do que esses homens vis, se não se arrependerem do seu pecado. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 8, verso 32, diz: conhecereis a verdade os libertará. E por que isso? Porque uma crença falsa mantém a mente das pessoas na escravidão. A verdadeira liberta. E o Senhor estava falando que é essa verdade. Ele é essa verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E perceba o que Jonas estava fazendo. Jonas estava trazendo luz para os gentios. Por não conhecerem a verdade, agiam da forma como agiam. Eles eram cruéis. E eles precisavam conhecer o Deus verdadeiro. Matthew faz o seguinte comentário. Ele diz: de tudo isso podemos aprender que Deus se mostrará absolutamente justo nos métodos da sua graça para com os pecadores arrependidos que voltam.
bem como no curso que a sua justiça toma com aqueles que persistem em sua religião. Embora haja aqueles que murmuram por causa da misericórdia de Deus, porque não a entendem, pois os seus mandamentos e caminhos estão tão acima dos nossos quanto o céu está acima da terra, ele tornará evidente que aqui age com naturalidade e de acordo com o seu propósito, o próprio ser, e será justificado quando falar. E aí ele finaliza, queridos, esse comentário com as seguintes palavras: é um grande incentivo aos pobres pecadores poderem esperar que encontrarão misericórdia na gloriosa presença do Senhor. Sim, que Ele está pronto para se justificar ao mostrar misericórdia e para exultar naqueles a quem Ele torna monumentos dela. E Ele continua, Ele age contra aqueles cujos olhos são maus, porque os seus olhos são... Ele age contra aqueles cujos olhos são maus, porque os seus olhos são bons. Tais murmuradores serão levados a entender essa doutrina, por mais que as suas almas e os seus princípios sejam estreitos, e por mais que eles estejam dispostos a observar a graça divina para si mesmos e para aqueles que fazem parte do seu próprio caminho. Há um Senhor sobre todos, que é rico em misericórdia para com todos que invocam em todas as nações, tanto em Nínive como em Israel. Aquele que teme a Deus e age com justiça é aceito por Ele, e aquele que se arrepende e se converte ao seu caminho achará misericórdia na santa e preciosa presença de Deus. Queridos, eu tenho algumas aplicações a fazer. Eu estou vendo a movimentação da igreja, das crianças, e não gostaria que isso atrapalhasse. Eu acho melhor nós darmos um tempo aqui e continuarmos fazendo essa aplicação, como eu fiz recentemente, hoje à noite. E se der tempo, nós entramos em Marcos, capítulo 13, verso 14 a 23, se eu não me engano. Eu disse muitas coisas aqui e vou voltar a dizer pontualmente hoje à noite. Mas guarde isso no seu coração. Guarde todas as palavras que nós falamos aqui. Porque Jonas sou eu e você. E por mais que o livro de Jonas leve o nome dele e fale do que Deus está fazendo na vida dele, o principal tema desse livro é a misericórdia abundante de Deus. Não só na vida dos ninivitas, mas principalmente na vida do profeta. Eu nunca, nas minhas leituras comuns, havia percebido isso de forma tão clara como nessa exposição. Que o maior alvo aqui nesse livro é o profeta Jonas. Apesar de você ver o salvamento de Nínive, a misericórdia de Deus seja sendo estendida àqueles que não eram filhos, que não eram povo, e que agora se tornaram povo, veja que os olhos de Deus estão sobre os seus. E como diz a Escritura, as suas misericórdias repousam sobre eles. É o que nós estamos vendo aqui no livro de Jonas. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Te pedir que o Senhor continue falando ao nosso coração através dela. Que o Senhor esteja guardando cada palavra que foi dita aqui, Senhor Deus. O que foi exposto, Senhor Deus, da tua igreja. E que isso possa, Senhor Deus, mover o nosso coração. Que no momento oportuno o Senhor nos faça lembrar de cada uma delas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.